diretamente à palavra. O Senhor já falou tremendamente conosco nos louvores, na palavra profética, e agora vamos à ministração da Santa Palavra de Deus. Amém? Amém. Essa semana, quando foi na sexta-feira, assim eu abro a minha pregação, a ministração de hoje, com um episódio que aconteceu na sexta-feira, por volta das 17 horas. Um colega meu de trabalho foi saindo lá do recinto do trabalho. Ali tem uns que entram mais cedo, outros que entram mais tarde, e o dia inteiro é aquele movimento, gente saindo, gente entrando. E a gente sempre brinca, por volta de 17 horas o colega saiu, eu ainda ia ficar até mais tarde naquele dia. Aí a gente sempre brinca, fala: opa, já está saindo, está cedo assim, né? A gente sempre causa aquele constrangimento em quem está saindo, né? Está desmotivado? O que está acontecendo? Algum problema? Aí alguns levam na brincadeira, outros ficam todos desconcertados. E ele parou lá no corredor e ele falou, ele reclamou, mas eu estou saindo sim. Hoje é sexta-feira, você sabe que hoje é sexta-feira? E é um absurdo, ele falando comigo, é um absurdo eu ficar aqui até esse horário, sendo agora 17 horas e 30 minutos, é um absurdo isso. E ele falando comigo, brincando comigo, né, nessa hora tentando se impor, né? Não, é um absurdo, porque olha só, vou te dizer uma coisa, você imagina se eu encontrar com Deus agora, ele falando, lá no corredor, e Deus me perguntar: o que você está fazendo da sua vida? E eu fiquei olhando assim, ele falar, né? E aí ele mesmo respondeu, e Deus vai olhar para mim e vai falar: você está aí trabalhando até agora, quando a vida lá fora para você aproveitar. Aí ele falando: imagina o que eu vou responder a Deus se Deus me perguntar. Se Deus me perguntasse, aí eu só virei para ele e falei: olha, com certeza um dia Deus vai te perguntar isso, o que você fez com a sua vida que eu te dei. Com certeza um dia Deus vai te perguntar o que você tem feito com a sua vida. E ele foi, e eu falei isso, e ele ficou meio pensativo assim, virou e foi embora. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Fiquei também pensando: o que eu tenho feito com a minha vida? O que você tem feito com a sua vida? E durante o final de semana, já na sexta-feira, eu já sabia que hoje era o que eu ia pregar. E eu falei: gente, eu vou pregar sobre isso, porque isso causou um certo ponto de reflexão na minha mente, no meu coração. E eu quero falar sobre isso. Quero falar sobre isso com você. Quero que você coloque a mão aí no ombro da pessoa que está do teu lado e pergunte a ele: o que você tem feito da sua vida? O que você tem feito da sua vida? A Bíblia, lá em Romanos 6, capítulo 6, verso 23, lá diz que a vida é um dom gratuito de Deus. Fala comigo: a vida é um dom gratuito de Deus. Veja, a vida é um dom de Deus. Você nasceu, você está respirando. Lá em Salmos, o salmista Davi diz, Salmo 150, verso 6, ele diz: todo ser que respire, louve ao Senhor. Sabe por quê? Porque a vida que você tem é um dom que Deus tem te dado. É um dom precioso que Deus te deu. Você poderia não ter nascido. Você poderia não ter nascido. Todos nós sabemos como se dá o processo da reprodução humana. Todos nós sabemos que o corpo feminino, uma célula do corpo feminino se junta com uma célula do corpo masculino, e
aquilo dá a fecundação, e aquilo daquelas duas células que se juntam e que se formam uma célula, vem a vida, certo? Só que da célula masculina são milhões de células que saem para tentar fecundar, mas apenas uma fecunda. Por isso eu já te falo, se você nasceu, Deus já te escolheu. Se você respira, Deus já te escolheu. Já começa por aí. Poderia não ter sido você, poderia ter sido outro a estar aí no seu lugar. Deus te deu o dom gratuito da vida. E um dia Ele vai te perguntar: o que você fez com a vida que eu te dei? Esses dois versículos que acabamos de ler mostram o quanto a vida é importante, muito importante. A Bíblia nos ensina isso, a importância. Já começa no livro de Gênesis, lá no capítulo 1, no verso 26, onde Gênesis 1, 26, fala da criação do ser humano, onde Deus determinou e disse: façamos o ser humano a nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Deus nos fez a imagem dele, de acordo com a semelhança dele. Você nasceu na sua essência, a filosofia ela costuma fazer essa pergunta, né? De onde viemos? Nós que temos a Bíblia, nós sabemos, nós viemos da vontade de Deus. Deus criou todas as coisas, todos os seres. Por último, Ele criou o ser humano, e Ele fez o ser humano, como diz a última obra dele, e Ele colocou: é feito a minha imagem e a minha semelhança. No verso 27 diz assim, de Gênesis 1, 27: Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem, a imagem de Deus os criou. Você é a imagem de Deus. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim: você é imagem de Deus. Imagem de Deus, fala. Imagem de Deus. Sabe o que é uma imagem? Uma imagem não é o ser. Uma imagem é o ser refletido. Quando você olha para o espelho, lá no espelho você vê você ou você vê a sua imagem refletida? Lá no espelho você vê a sua imagem refletida. E assim Deus colocou em nós: esses serão a minha imagem. A imagem de Deus é você. A imagem de Deus sou eu. A imagem de Deus somos nós. Por isso, a importância da vida. Por isso, quando Deus te perguntar o que você tem feito com a sua vida, o mais importante que você pode responder a Ele é: eu tenho sido sua imagem. Eu tenho sido reflexo do que você tem falado comigo. Eu tenho sido reflexo daquilo que você tem me ensinado. Eu tenho sido imagem de Deus. Amém? Percebe a importância da vida? Percebe? Aqui, então, surgimos nós, diferentes de todas as demais criaturas de Deus. Nascemos imagem e semelhança do próprio Deus. Está na Bíblia. Deus falou: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E Deus assim o fez. 2 vezes Deus fala isso. Ou seja, nós temos um grande potencial em nós. Nós temos um grande potencial em nós. E isso é gratuito. E isso é gratuito. Gratuito. Chegou um recado aqui, ok, obrigado. Isto é gratuito, querendo ou não. Se estão querendo ou não. Por isso a importância disso que Deus vai te perguntar. Querendo ou não, se nós temos vida, nós temos esse potencial em nós.
e ele pode ser explorado. Esse potencial pode ser explorado. Esse potencial pode ser expandido. Esse potencial pode ser vivenciado. Você sabe o que significa a palavra potencial? Potencial. Potencial, né, da energia elétrica significa o seguinte, ó, ali tem um potencial de 120 volts, tem um potencial de 220 volts, ali tem um potencial. O que é um potencial? Dependendo se você colocar uma tomada ali, aquele potencial vai vir à tona ou não, mas aquele potencial está lá. Ele pode acontecer ou não. Se você virar o interruptor, puf, a luz acende, aquele potencial vem para fora. Você tem um potencial, eu também tenho um potencial de ser feito imagem e semelhança de Deus. É isso para o qual você nasceu, é isso para o qual eu nasci. Mas ser imagem e semelhança do reino de Deus fala do reino espiritual. Você concorda comigo? Amém. Fala do reino espiritual. Eu preciso de ter uma revelação de Deus para eu viver isso, para eu deixar de ser uma mera criatura, assim como diz lá no Evangelho de João, que fala: a todos aqueles que creram, lhes foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus. A todos aqueles que creram, lhes foi dado o poder de ser feito filho de Deus. Lá em Mateus 25, uma dessas parábolas, Mateus 25, pode ir abrindo aí, uma dessas parábolas que Jesus fala do reino espiritual, ele fala da parábola dos talentos. Mateus 25, 14, eu já vou ler. Mateus 25, 14, Jesus falando do reino. Digo também, começando a ler, 14, digo também que o reino dos céus, será como um senhor, que ao sair de viagem, convocou seus servos e confiou-lhe seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1 talento, a cada um conforme a sua capacidade pessoal. E em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, investiu e ganhou mais 5. Da mesma forma, aquele que recebeu 2 talentos, ganhou outros 2. Entretanto, aquele que tinha recebido 1 talento, afastou-se, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro que seu senhor havia confiado aos seus cuidados. Após um longo tempo, retornou o senhor daqueles servos e foi acertar contas com eles. Então o servo que o recebera 5 talentos se aproximou do seu senhor e lhe entregou mais 5, informando: o senhor me confiou 5 talentos, eis aqui mais 5 talentos que eu ganhei. Respondeu-lhe o senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do seu senhor. 22. Assim também aproximou-se aquele que confiaste 2 talentos, que recebera 2 talentos, e relatou: Senhor, 2 talentos me confiaste, trago-lhe mais 2 que ganhei. O Senhor lhe disse: muito bom, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, confiarei em tuas mãos muito para poder administrar. Entra e participa da alegria do Senhor. Chegando finalmente o que tinha recebido apenas 1 talento, ele se explicou: Senhor, eu já te conheço, eu sei que tu és um homem severo, que colhe onde não plantou e que ajunta onde não semeou. Por isso eu tive receio e escondi no chão o meu talento. Aqui está, toma de volta o que te pertence. Sentenciou-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que colho onde não plantei e ajunto onde não semeei.
Então por isso, ao menos devias ter investido o meu talento com os banqueiros, para que quando eu retornasse, o recebesse de volta mais os juros. Sendo assim, tirai dele o talento que lhe confiei, e dai ao servo que agora está com 10 talentos. Pois a quem tem, mais lhe será confiado, e possuirá em abundância. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lançai-o fora às trevas. Ali haverá muito pranto e ranger de dentes. Amém? Parábola do Senhor Jesus Cristo, explicando sobre o reino, explicando sobre os talentos. Essa parábola é muito ampla e ela pode se aplicar em muitas áreas de nossas vidas, mas hoje, de uma maneira geral, eu quero refletir, como eu já disse, sobre os talentos que representam a sua vida, que representa, fala assim, a minha vida, aquilo que Deus te entregou. Pois se você está aqui, você tem talentos de Deus. Você tem talentos de Deus, senão você não estaria vivo. Isso é o que a Bíblia diz. Queridos, Deus te entregou uma vida, e o que você tem feito com ela? No que você tem investido a sua vida? Onde você está investindo a sua vida? Você tem feito um bom investimento da sua vida? Assim como aquele colega meu me perguntou, se Deus me encontrar comigo, eu te afirmo, você vai encontrar com Ele, nós vamos nos encontrar com Ele, e Ele vai questionar, e nós vamos acertar as contas com Ele, assim como diz aqui Jesus, nós vamos acertar as contas. O que você fez com o talento que eu te dei? Será que você vai poder responder, assim como muitas palavras que a pastora ministra aqui, muitas palavras que eu ministro aqui, que às vezes as palavras são questionadas, que às vezes elas são, relativizadas, do tipo, aquilo que você fala não é bem assim, Senhor, a vida que você me deu não é bem assim, Senhor, assim como muitas vezes a gente passa uma palavra, nós como representantes ou responsáveis para pastorear o rebanho do Senhor, e nós passamos uma palavra de Deus para vocês, e muitas vezes alguns, não muitos, mas alguns às vezes se questionam, isso não é bem assim, aquela pastora lá, ela é meia, não sei, ela é meio alguma coisa, essa palavra não... E aquele pastor então? Nem se fala, aquele é muito mais outra coisa ainda, não sei, que esse pessoal é doido. Então, às vezes, será que você vai chegar diante de Deus e vai falar da mesma jeito que você fala quando recebe as palavras que nós recebemos aqui? Quando Deus te perguntar, cadê o talento? O seu talento? O que você fez com ele? Então, será que vai ser do mesmo jeito? Será que faremos com ele da mesma forma que às vezes tem feito com os... Não que eu estou falando isso em defesa própria, não. Estou falando isso em questão da orientação pastoral, em questão da palavra que está sendo ministrada, assim como está sendo ministrada hoje, Sabe? Aí a pessoa às vezes vai falar, não, eu tenho talentos, mas é porque aquele pastor não sabe. Será que você vai falar assim com Deus? Deus, é porque você não sabe. Você não sabe a minha vida como era difícil. Você não sabe a mulher que eu tinha. Adão falou isso com Deus. Olha a mulher que você me deu. Foi ela que me fez pecar. Ou então, às vezes, você não sabe o marido que eu tenho, Senhor. Se Deus te perguntar, eu não tenho talento, porque eu tinha um marido que... Você não sabe o mala que era aquele marido. Realmente tem muito mala por aí, não é verdade? Tem muito mala por aí. Mas Deus sabe de todas as coisas. E será que você vai falar tantas desculpas, Senhor, eu nasci numa família muito difícil, muito complicada. Esse negócio de talento, os outros receberam, eu não recebi nenhum, não. Eu não recebi, não. A minha família é complicadíssima, a minha história de vida é complicadíssima. Eu quero te falar, engano. Você está vivo, você tem que louvar o Senhor. Você tem talento, você tem potencial. O resto é desculpa. Não caia nas suas próprias desculpas. Não caia. O Senhor tem te dado sim
oportunidades. É certo isso, a Bíblia diz isso, a palavra de Deus mostra isso. Jesus falou aqui, mostrou, ensinou. É Ele quem nos ensinou. Talvez você tenha uma força um pouco maior do que os demais. Talvez a sua vida é um pouco mais difícil, porque Deus já te preparou, porque você é um forte. Talvez você é um forte, e por isso a sua vida é mais difícil. Talvez Deus lhe proporcionou essa força maior, porque sabia que você encontraria situações adversas, e você tem às vezes uma força que os outros não têm. Talvez você tenha uma oportunidade, uma facilidade de comunicação maior que os outros. Talvez e Deus faz isso fluir na sua vida em situações adversas, porque se fosse que em outras situações outros não conseguiriam, mas você consegue. Outros em seu lugar não conseguiria vencer, mas você no seu lugar consegue vencer, porque Deus te deu talento. Deus te deu talento. Diferente disso não está na palavra de Deus. Diferente disso provém do inferno, não provém da palavra de Deus. Talvez você tenha talento para negociações. Talvez você é um bom negociador. Talvez outros não teriam esse talento que você tem para negociar. E às vezes você tem. Deus te deu esse talento. Talvez você tenha um emocional mais forte, mais firme, mesmo em situações difíceis, que outros não suportariam, você suporta. Você tem talento, sim. Talvez você tenha uma dose de fé maior do que os seus irmãos. Talvez você, às vezes, aqueles que estão do teu lado estão desistindo, mas você ainda está com fé, porque Deus te deu uma dose de fé maior. Deus deu 1 para um, deu 5 para outro, deu 2 para outro, mas Deus te deu um talento. Deus te deu um talento. Talvez a sua perseverança seja maior, a sua capacidade de entender, de discernir é maior. Talvez você tenha uma facilidade muito grande para entrar na presença de Deus. Seu espiritual é tranquilo. Tem gente que tem que fazer jejum 21 dias para poder conseguir entrar na presença de Deus. Tem outro que não precisa fazer nada, ele já entrou, ele já está na presença de Deus. Já está. Deus te deu, você flui mais do que os outros. Cada um tem um talento. Deus deu talento para todos. Eu tenho certeza disso. Entretanto, e digo, essas desculpas que nós citamos aqui não servem, não tem base bíblica, porque veja, Tiago, livro de Tiago, capítulo 1, no verso 13, diz assim: ninguém, ao ser tentado, deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Por quê? Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e mais, a nenhuma pessoa Deus tenta. Ou seja, o mal que te cerca, as dificuldades que te cercam, isso daí não tem nada a ver com Deus. O que tem a ver com Deus nessas dificuldades é que Deus te deu capacidade para vencê-las. Te deu talentos para vencê-las. As capacidades, as dificuldades não são Deus que colocou. Não é Deus quem colocou. 1 Coríntios 10 diz assim: e não vos entregueis à murmuração, como alguns deles resmungaram, e por isso foram mortos pelo destruidor. Tudo isso lhes aconteceu como exemplo, e foi escrito como advertência para nós, sobre quem o final dos tempos já chegou. E aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Essa é a parte que eu queria. É agora, verso 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos. Repete comigo. Não vos sobreveio. Realmente, o que ele passou está com razão. Podemos falar com mais fé, com mais empolgação. Não vos sobreveio
tentação que não fosse comum aos seres humanos. Parte B. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá um livramento para que possais suportar. Ou seja, Deus não é Ele que coloca a tentação, mas quando ela vem, é Ele que dá o livramento. E mais, Ele não permite sequer que chegue alguma tentação que esteja além da sua capacidade humana, porque Ele sabe qual é a sua capacidade, pois Ele te dotou de talentos. Ele sabe. É como fosse aquele filho que está, às vezes, por algum motivo, por alguma fraqueza, seja lá qual for, que eu não vou dar conta, e o pai fala: tenho certeza que você dá, pode ir. Isso é as suas dificuldades. Isso é aquilo que Deus te capacitou com os talentos que Ele te deu. Agora, voltando lá para o meu colega de trabalho, que eu falei lá no início da pregação. Ele é um homem bom, sabe? É um homem interessante, assim, de valores interessantes para o mundo de hoje. Porque não que eu seja saudosista, né, e acho que o mundo antigo é melhor do que o mundo de hoje, mas verdadeiramente o mundo de hoje, o mundo atual, ele é muito complicado. Ele é complicado demais. Porque hoje nós estamos vivendo a época que os filósofos chamam de a pós-verdade. Ou seja, a verdade já foi... A própria filosofia já diz isso, né? Então, assim, a Bíblia já diz há muito tempo, né? Mas agora olhando para o mundo, para o homem sem Deus, o próprio homem sem Deus já chegou a essa conclusão. Toda a verdade já foi revelada. Então agora eles estão começando a fazer loucuras, porque uma vez que tudo já foi revelado, eles começaram a fazer loucuras totais, do tipo, é o mundo da pós-verdade. Aquilo que era errado virou certo, aquilo que era certo virou errado, e assim vale. Assim o mundo está seguindo hoje num momento muito difícil. Então eu digo que esse colega é um colega interessante, de valores interessantes, porque ele é um cara, assim, bastante sensato, um senhor já de estar quase aposentando. Ele é bastante sensato, mas é um homem sem Deus. Então ele acha que ele tem que investir a vida dele para ele próprio, embora ele saiba aquilo que é certo e entende que o certo é certo, entende que o errado é errado, entende as consequências de tudo isso, mas ele é uma pessoa que acha que ele tem que viver para ele mesmo. Tipo, se Deus chegar, na visão dele, se o Deus dele chegar para ele à sexta-feira, 17h30, e souber que ele está trabalhando, o Deus dele, com a letra minúscula, vai castigar ele, porque ele acha que ele devia estar aproveitando a vida. Eu não devia estar trabalhando, eu devia estar aproveitando a vida. Então, o Deus dele, com letra minúscula, que não é o nosso Deus, é o Deus de satisfação própria. Ele vive para satisfazer a si mesmo. Ele acha que Deus deu um talento para ele. Todo o talento que Deus deu para ele foi para ele usar para ele mesmo. Isso é o que ele pensa. Não é assim no reino de Deus. No reino de Deus, os talentos são para frutificar, não foi assim? Aquele que pegou o talento e multiplicou ele, Deus falou: vou te dar mais ainda. Isso não é para você, isso não é para o seu consumo próprio. Então, no reino dos céus, os talentos são para frutificar, e os talentos no reino dos céus, sabe aonde ele frutifica? O talento que Deus te deu, sabe aonde ele frutifica? Sabe aonde ele aumenta? Não é na sua vida. No reino dos céus não é assim. No reino dos céus, o talento que Deus te deu, ele frutifica na vida do outro. O talento que Deus te deu é para abençoar a vida do outro. Mateus 22, 34 a 38, o Senhor Jesus Cristo, ele trouxe uma revelação. Lá no capítulo 22, foi a primeira vez que aquele povo do Velho Testamento, aquele povo lá de Moisés,
dos profetas, da lei, escutou Jesus falar o que ele falou aqui. E ele disse assim, Mateus 22, 34 a 38. Os fariseus questionaram ao Senhor Jesus. Verso 34. Assim que os fariseus ouviram que Jesus havia deixado os saduceus sem palavras, reuniram-se em conselho, e um deles, juiz perito na lei, formulou uma questão para submeter a Jesus à prova, e disse, mestre, qual é o maior mandamento da lei? E asseverou-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e com toda a tua inteligência. Verso 38. Este é o primeiro mandamento e o maior dos mandamentos. Repete comigo. Amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma e com toda a sua inteligência. Este é o primeiro e maior dos mandamentos. E Jesus continuou. E o segundo? Porque eles perguntaram a Jesus, quais são os dois maiores? E o segundo? Jesus respondeu, o segundo é semelhante a este, amará o teu próximo como a ti mesmo. Isso não está escrito lá no Velho Testamento. Isso, o verbo, a pessoa de Deus, revelou aqui. Não estava revelado. Até então essas pessoas viviam para si mesmo. Até então essas pessoas viviam para ajuntar tesouros para si mesmo. Elas pediam prosperidade a Deus para si mesmo. Elas pediam para tudo para si, para si, para si. Jesus falou, não, o Filho de Deus está aqui. O verbo se fez carne e eu vou te falar. O primeiro mandamento é amar a Deus e o segundo é amar o próximo. Sabe por quê? Porque a vida é importante para Deus. Porque você vai ser imagem de Deus se você agir na vida do teu irmão e não agindo na sua própria vida. O talento que Deus te deu, você tem que fazer para ele aumentar. Para ele frutificar, você tem que fazer ele frutificar na vida do irmão. Na vida do irmão. E mais, e Jesus disse assim, a estes dois mandamentos está sujeita toda a lei e todos os profetas. Tudo aquilo que eles conheciam está debaixo desse mandamento também. Amar ao próximo, como se fosse a ti mesmo. Esta é uma revelação, então. A igreja, o que é então a igreja? A igreja é o lugar onde você vai aprender, nós temos dito isso aqui repetidas vezes. A igreja é o lugar onde você vai aprender a multiplicar os seus talentos. Pode chegar aqui, irmãos, para a gente já ir adiantando os diáconos, enquanto eu vou terminando, e os irmãos do louvor também, para a gente, enquanto eu vou terminando a palavra, a gente já vai se preparando para a ceia, que hoje é dia de ceia. A igreja então é o lugar onde você vai aprender a multiplicar os seus talentos. Embora alguns possam pensar que a igreja é o lugar que você veio para receber, o propósito de você estar aqui é você aprender a se doar. É você aprender a fazer multiplicar o talento que Deus colocou na sua vida. Porque esse talento que Deus colocou na sua vida, e existe ele, senão você não estaria respirando, esse talento, ele existe e ele será multiplicado na vida dos irmãos. Então a igreja é o lugar onde a gente vai aprender esse mistério, aprender a viver esse mistério. Alguns já aprenderam mais rápido, outros ainda estão aprendendo. E nós vamos aprender a vida toda a como funciona o reino dos céus. Como diz o apóstolo Paulo, isso é um mistério. Isso é um mistério. O mistério de que o Senhor Jesus é um noivo. E de que todos nós somos a noiva. Que nós somos um corpo. E um corpo não trabalha contra si mesmo. Não tem como. Sabe o que significa um corpo trabalhando contra si mesmo? Significa uma doença. É quando, por exemplo, um câncer. Um câncer é um corpo trabalhando contra si mesmo. Em vez de lançar células para o bem, aparecem células
que começam a fazer mal ao corpo. Da mesma forma nós, como corpo, da mesma forma nós, como igreja, da mesma forma nós, com a nossa vida, a vida que Deus deu para nós, é assim. Nós temos a oportunidade de ser imagem de Deus na vida do irmão. Para isso eu preciso aprender a palavra, para isso eu preciso exercitar, para isso eu preciso lidar, relacionar, e às vezes é difícil relacionar, o irmão e a irmã é diferente, pensa diferente, age diferente, e é grande esse mistério. Fala comigo, é grande esse mistério. Foi Deus que quis assim, para que o seu talento apareça na vida do irmão, o seu talento apareça na vida da tua esposa, na vida do teu esposo, o seu talento apareça na vida dos teus filhos, o seu talento apareça na vida do seu irmão, da sua irmã, e Deus olhar os talentos que Ele te deu e falar, poxa, virar para você naquele dia e falar, servo bom e fiel, eu te dei talentos e você multiplicou os talentos. Amém. Servo bom e fiel, serva boa e fiel, você entendeu o propósito, você entendeu o que é ser filho de Deus, você entendeu por que a vida é tão importante, você entendeu porque eu desci do meu trono e vim aqui dar a minha própria vida por vocês. Servo bom e fiel, serva boa e fiel. Amém? Queridos, eu estava estudando, eu pensei que quando eu fosse montar essa palavra, eu fosse pregar sobre uma coisa de uma linha, mas eu acabei pregando dessa linha, dessa forma. Inicialmente eu queria pregar sobre, que tem a ver com isso que eu ministrei aqui, que o maior dos sentimentos que um ser humano pode ter, e que hoje está se desaparecendo assim completamente, o ser humano atual está perdendo completamente isso, não sei porquê, é o sentimento, não sei porquê, muitos estão tentando entender porquê, mas ninguém sabe muito bem dizer porquê, mas o ser humano está realmente perdendo a compaixão. O que é a compaixão? É a capacidade de se colocar no lugar do outro. Queridos, julgar alguém é a coisa mais simplória que pode existir. Qualquer um pode julgar o outro. O mais simples, o menos dotado de capacidade. Aliás, não precisa nem do ser humano para julgar se um está certo ou se um está errado. Você pode programar isso, já que a informática tá tão avançada. É só você programar o sistema lá e ele vai falar o que é errado, o que é certo, e você vai ficar falando, tá errado, tá certo, tá errado, tá certo. Isso é o mais básico que o ser humano pode fazer. Nem precisa do ser humano para isso. Hoje em dia nem precisa. Pode botar um radar na rua aí e ele vai falar se a sua velocidade está mais ou menos do que 60 km, já vai chegar a multa para você. Agora, se colocar no lugar do outro, isso é que te faz ser humano. Se colocar no lugar do outro e falar, poxa, por que será que aquela pessoa está agindo assim? Poxa, por que será que aquele irmão está agindo dessa forma? Isso te faz um ser humano. Isso te faz mais imagem de Deus. Isso é a deixa para você começar a amar o teu irmão, a tua irmã. Começar a exercitar isso. Não pensa que você vai sair daqui doutor nisso, não. O Espírito Santo vai ter que trabalhar muito com você, comigo. Palavra de Deus, você vai ter que aprender a ser homem para pedir perdão, para reconhecer que está errado. Você vai ter que, homem que eu falo é aprender a ser humano, aprender a ser humano, ser mulher, aprender a ser humano, para falar, eu sou gente igual a você. Olha, isso são sentimentos que te fazem mais perto da sua essência, que é ser filho de Deus.
Você tem talentos para isso. Você tem talentos para isso. Hoje é um dia especial para nós, porque hoje a gente celebra que o cabeça desse corpo, que é Jesus Cristo, tinha um trono e ainda tem um trono, que é de eternidade a eternidade. Mas ele desceu desse trono, se despiu de tudo que ele tinha para cumprir o propósito de morrer no teu lugar, de morrer no meu lugar. E o que nós temos feito com isso? O que nós temos feito com esse sacrifício dele? Ele não morreu, certamente que ele não morreu para te fazer uma pessoa rica. Certamente que ele não morreu para fazer as suas vontades. Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo. Certamente que não. Ele morreu para te fazer filho de Deus, para fazer os seus talentos frutificar na vida de um, frutificar na vida de outro. E hoje nós celebramos essa aliança, porque essa aliança não existia antes. Antes, as pessoas viviam pelo Velho Testamento, aquilo que se chama a lei, e eles sequer tinham visto falar que existia um mandamento que é: você deve amar o teu próximo como se fosse a ti mesmo. Sequer. Então, nessa aliança, nós vivemos debaixo dessa aliança.